Olá! Começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio. Você que acompanha a gente pela NET no canal 26, seja muito bem-vindo. E se você está acompanhando a gente pelo mobile aí, pelo Facebook, bem-vindo também. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação sempre aqui com a gente no Hashtag. O programa de hoje é especial. A gente vai falar sobre cultura popular e qual é o papel dela na escola. A gente sempre trabalha, geralmente, nas efemérides, o folclore, mas qual é a importância da cultura popular para a nossa identidade e para a construção, aí, já que a gente está falando de educação e formação, né? Construção desse país, qual a importância do folclore para além da efeméride. Você participa com a gente, se você está pelo Facebook, pelas postagens. Conta pra gente a sua experiência, qual é o espaço que o folclore tem, que a cultura popular tem na sua prática escolar, dentro da sua escola, na sua vida. Conta pra gente porque a gente quer te ouvir. Aproveite também a oportunidade para tirar as suas dúvidas, enviar pra gente as suas perguntas. Pelo Facebook, através das postagens. E se você está acompanhando a gente no conforto aí de uma tela maior, né, acompanhando a gente pela televisão, no canal 26, você sabe, a gente tem o número do WhatsApp que vai aparecer já aí na tela para você também participar e contar suas experiências e enviar as suas perguntas. E para falar com a gente hoje sobre esse assunto, quem está aqui no estúdio conversando com a gente sobre cultura popular, ainda mais nesse momento que a gente percebe aí tanta troca cultural, né? A gente tem visto um movimento de refugiados, né, de imigrantes no planeta inteiro, e isso ocorre também no Brasil. Para conversar com a gente sobre trocas culturais, importância da nossa identidade, da nossa cultura popular, a gente trouxe Ana Creton, que é mestre em Memória Social e trabalha no programa educativo, é responsável pelo programa educativo do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do nosso conhecido Museu de Folclore, viu? Aprendi aqui hoje, né? Museu do Folclore, Museu de Folclore. Ana Creton, seja muito bem-vinda aqui ao Hashtag Educa. E a gente também tem Cecília Eisfeld. Não é isso? Pronunciei correto, Cecília? Tá certo? Que também é arte educadora do programa de arte e educação do Museu Casa do Pontal, aqui no Rio de Janeiro. Você conhece esses dois museus? Se não, você vai ficar encantado hoje, porque eu já estou encantada das nossas conversas aqui de bastidores. E a gente já tem a companhia aí do nosso público fiel, que acabei de ser avisada aqui pela direção do programa. Olha só, temos a Renata Marcello, mestre Renata do grupo Senzala de Capoeira, que está vendo a gente aqui. Muito obrigada. A gente vai falar sobre tradição, sobre cultura oral, enfim, sobre manifestações culturais que passam também pelas religiosas, enfim. A gente hoje vai falar sobre o folclore porque é muito bom, não é isso, gente? Isso aí. Para começar a conversa, vamos definir, então, o que é folclore? Então, folclore é um campo de estudos do que a gente pratica no dia a dia, né? A nossa maneira de cozinhar, a nossa maneira de brincar, nossos saberes, nossos fazeres, né? Então, é uma maneira de estudar esses conteúdos que são tão próximos da gente. E não conforme vinha sendo feito em escolas, de tratar esses assuntos restritos a lendas, a coisas do passado, ao meio rural, mas tentar ampliar o olhar sobre esses conteúdos, atualizando, né, a forma de trabalhar e de pesquisar esses materiais, aproximando do nosso dia a dia, dos nossos saberes e fazeres. Folclore, ele nasce, né, até a terminologia do folclore, né, nasce num momento que a gente olha para a riqueza do homem do campo, né? Acho que é um viés mais nacionalista, não é isso? Ele passa por aí. Com certeza. Né? Mas a gente tem folclore no ambiente urbano também? Sim, a gente tem artistas produzindo aí. Vou citar alguns exemplos. Getúlio Damado mora em Santa Teresa, embora seja mineiro, se não me engano, e lá perto do mercado de Santa Teresa, produzindo bondes e bonecos de sucata. A gente tem a Lena Martins, que é do Maranhão, mas mora ali também em Santa Teresa, produzindo as bonecas negras de Abaiomi. A gente sabe que tem folia na Mangueira.
enfim, está vivo, tá? Não é só no meio rural. Está acontecendo aqui, bem pertinho da gente, debaixo do nosso nariz. A gente tem jongo no Rio de Janeiro, na cidade, na Lapa, né? A gente tem maracatu, a gente tem várias manifestações culturais acontecendo, capoeira, né? Tudo está acontecendo na cidade ao mesmo tempo, né? Tá aqui, tá no meio da gente. E o que caracteriza a cultura popular? Então, essa tua pergunta me lembra uma conversa com Carlos Rodrigues Brandão, que é um educador, que disse: a gente vai perder tempo definindo o que é folclore, o que é cultura popular. Fica uma briguinha entre o erudito e o popular, né? Isso não é tão importante a gente delimitar qual é onde é que começa um, onde é que acaba o outro, enfim. O importante é que eles são... A gente pode tratá-los até como sinônimos. Assim, a escola não precisa se preocupar em delimitar esses conceitos e sim meter a mão na massa, assim, trabalhar com esses conteúdos o ano inteiro, não só no mês de agosto, e podendo fazer links com a comunidade, os produtores de cultura dali, os funcionários da escola, o próprio fazer das crianças que brincam e que cantam e dançam, enfim, tudo isso. A gente tem um comentário da Renata aqui que chegou, que é o seguinte: tenho no folclore um canal direto de acesso aos alunos, pois todos dialogam com a cultura e considero a escola como uma das responsáveis pela educação para o acesso à fruição da cultura. A escola faz parte da cultura, né? Até a nossa maneira de pensar a escola, se a gente pensar em tradição, vem de tempos passados e esse comportamento vem sobrevivendo, vem passando de século a século, a maneira da gente lidar com o saber. E a escola, geralmente, ela trata o folclore nesse momento das festas tradicionais, não é isso? Das lendas, mas vocês estavam falando sobre ir além. Como ir além, Cecília? Pois é, você está falando dessa questão da escola. De fato, as escolas começam a trabalhar a questão do folclore nas festas juninas, né? E aí trabalham um pouco sobre Bumba Meu Boi, que é o momento até que a gente recebe mais visitantes no Museu Casa do Pontal. O mês de agosto é o nosso mês, acredito que lá no Museu de Folclore também seja assim. É o nosso mês que a gente não tem um dia livre, né, de atendimento para outras pessoas que queiram nos ver lá, nos visitar. Então, assim, realmente existe isso. Quando entra mês de junho, um pouquinho antes, né, das férias escolares, já começam a trabalhar a questão das festas juninas, e aí trabalham Bumba Meu Boi. E o mês de agosto, todo mundo vai lá com a ideia de que vai ver Saci Pererê, Curupi, né? Essas boitatá, eles acham que vão ver isso no Museu do Pontal. E chegam lá e veem coisas que eles ficam: meu Deus, é isso que é cultura popular. A cultura popular é o que a minha avó me contava quando eu era criança. É aquela canção, E as pessoas se emocionam e choram e falam: gente, isso aqui é a minha ancestralidade, é a minha identidade. Então, a cultura popular é isso. E as pessoas não têm noção do que seja, se acham distantes dela. Mas não é. Elas estão muito mais próximas do que a gente imagina, né? Faz parte da nossa herança cultural. Já que a gente está falando em herança cultural, em raiz, em identidade, hoje eu acho que a gente vive num momento planetário, num momento planetário como talvez a gente não se lembre, não se recorde de algo tão forte nos últimos tempos, né? A gente tem visto essa questão dos refugiados em vários países, o Brasil tem recebido também, a gente tem visto a imigração, né? Muitos de nós brasileiros, enfim... estão indo para Portugal, né? Estão saindo também. A gente está vendo aí um momento de troca, de uma maneira geral, entre culturas, entre pessoas, entre tradições, entre saberes. Como que a gente, então, lida com a cultura popular nesse momento? E aí eu acho que a escola é o cenário para isso, porque também recebe, né, os imigrantes de uma maneira geral. Como que a gente lida hoje com o folclore, com essa identidade, com essa tradição? Então, acho que você está trazendo uma questão muito importante, né? E que a forma antiga de trabalhar o folclore nas escolas, qual é a roupa típica da festa típica da região sudeste? Não cabe mais. Ela não dá conta, nunca deu conta, na verdade, né? Nós temos territórios enormes em cada região, há uma pluralidade cultural ali efervescente.
Então não dá para você pensar algo que represente aquilo tudo. O mais importante é entender a complexidade dessas trocas culturais e tornar a pesquisa mais interessante, né? Contextualizada, saber, tá, se tem essa festa, como é que é feita a festa, como é que é preparada, quem é que faz parte dela, de onde ela veio. Vamos brincar? Vamos fazer? Isso. E aí muda tudo, muda toda a perspectiva, Isso, né? E amplia, que é isso que a gente vem falando, amplia conceitualmente e dá muito mais possibilidades de trabalho, mais interessantes, né? Vocês duas representam 2 museus super importantes no Rio de Janeiro sobre esse assunto. Estamos do lado de um palácio, não é isso? No meio mesmo da cidade do Rio de Janeiro. O outro é uma chácara que era num ambiente mais rural, mas agora com a urbanização também está com a cidade cercada por todos os lados. Vamos falar um pouquinho sobre essa experiência desse museu, desse folclore, dessa identidade inserido nesse contexto, Museu de Folclore e Museu Casa do Pontal? Qual é a relação com o bairro, com a cidade? Como que é essa visitação? É até interessante isso, porque lá no Museu do Pontal, como a gente sempre foi muito afastado, né, dos centros, a gente sempre trabalhou com projetos educativos onde a gente recebe as escolas, né? O projeto educacional ele funciona desde 96, então a gente já tem mais de 20 anos aí em atuação e a gente recebe escolas do Rio de Janeiro inteiro lá e a gente leva essas crianças até nós, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que trabalham no museu são do entorno, né? São pessoas que trabalham com Jacques, que é o francês que criou o museu desde a época que ele chegou aqui no Brasil, em 1974. 74, desculpa, foi quando ele construiu o museu. Ele chegou no Brasil em 46. Então, assim, tem pessoas que estão com ele lá, que trabalham com as geringonças desde essa fase que ele chegou aqui, né? E pessoas que estão ali, que estão naquele entorno, que estão, né? Então, que tem uma proximidade, uma intimidade com o museu. Né? Mas no caso a gente está bem afastado, então a gente traz as pessoas para a gente, né? A gente está sempre tendo que buscar as pessoas para nos conhecer, né? Mas as pessoas que trabalham no museu em si são todas locais. Assim. Bom, a gente trabalha no bairro do Catete, né? O Museu de Folclore é na porta do metrô do Catete. Mesmo assim, a gente faz sempre uma chamada, uma divulgação para os professores. E a gente faz 2 tipos de convites durante o mês. Um é de uma visita preparatória ao museu, então a gente leva os professores a visitarem, a gente senta para uma conversa, a gente entrega um material que foi cuidadosamente preparado para o professor, um livro com artigos, esse livro dá para ser acessado pelo site. Aliás, a gente vai colocar, como sempre o hashtag faz, mais conteúdo para vocês aí nas postagens do Facebook, que é para a gente incrementar mais, inspirar você, professor que trabalha com isso, a fazer a visita ao museu. Isso. E aí a gente faz também um outro tipo de reunião com os professores de apresentação dos nossos projetos itinerantes. Eu não trouxe nenhum, mas chamo de Malicuia, fazendo fita e olhando em volta. São 3 projetos que são emprestados para escolas. A gente apresenta como é que eles funcionam e aproveita para conversar com os professores e mexer um pouco conceitualmente, ampliar, atualizar a perspectiva, tornar esse campo de estudos mais prazeroso. E o que a gente faz atualmente é possível de ser acessado pelo site. A gente tem vídeos, tem uma série de materiais e conteúdos para enriquecerem a pesquisa escolar, que no fundo esse é nosso objetivo principal. Acessar as escolas. A gente lá no Museu do Pontal, a gente tem as visitas teatralizadas, que a gente faz, são super divertidas. Super. São arte educadores, né, que são pedagogos, atores, músicos, e a gente faz uma visita que dura mais ou menos 1h30 dentro do museu, tocando violão, percussões variadas, fazendo a história do Bumba Meu Boi, história de Mamulengo. Então, as crianças, os adolescentes, eles vivenciam esses personagens, né? Eles manuseiam os instrumentos musicais, eles cantam junto. Então, é como se a gente trouxesse todas aquelas obras que estão lá, de madeira, de barro, a alma, né? Somos nós ali no meio. Então, é como se a gente trouxesse a vida. E essas visitações acontecem de terça a domingo,
direto, e a gente oferece ônibus também, a gente tem projetos onde a gente consegue trazer gratuitamente escolas públicas, particulares também, a gente tem um outro esquema, mas a visita teatralizada é o nosso grande diferencial lá no Museu do Pontal. Olha só, o Leonardo Moraes, via WhatsApp, está falando que adora o Museu Casa do Pontal. Obrigada. O acervo é muito bonito e a viagem até lá também é super agradável. Ali é muito bom. O Moisés Hilberberg, por que ao invés de comemorar o Halloween, não fazemos o dia do Saci? Acho ótimo. Acho que a gente tem que fazer o dia do Saci, o dia do não só do Saci, né? Acho que a gente tem que... Você sabe que eu descobri que tem criadores de Saci em São Paulo, mesmo? Joanópolis, Oi? eu acho. Criadores de Saci. Não, gente, Associação novidade. Proteção de Lobisomens. Tem várias associações assim que misteriosas por aí. A gente Olha, descobriu. é mesmo? A gente descobriu porque montando a exposição nova lá do museu, a exposição de longa duração, né? A gente pegou esse viés das lendas urbanas, das lendas tradicionais e pesquisando, descobrimos um monte de coisas nesse sentido, assim. Que interessante. Gente, Se você, olha, eu não sabia de Associação dos Criadores de Saci, Associação Protetora dos Lobisomens. Né? É até bom, de repente você está acompanhando a gente aqui no #Educa, conta pra gente como é que é essa experiência, porque a gente quer saber. A Multirio tem uma produção, uma série chamada Juro que Vi, que é em cima das lendas brasileiras, e ela foi feita junto com a criançada, com a garotada de escola. Vale a pena assistir. A gente vai postar aí nos comentários do Facebook, porque você, de repente, pode trabalhar a animação em cima do folclore com as suas crianças e se inspirar. Dá uma olhada aí na série Juro que Vi. A gente tem mais participação aqui também, olha. O Jefferson Freitas tem a impressão de que no ambiente urbano, música e danças regionais populares vêm ganhando popularidade. Muito. A Ana concorda, a Cecília concorda, especialmente em épocas de festas juninas. Como o professor pode incentivar um público mais jovem a se aproximar dessa cultura? Existem projetos de estímulo a mestres que têm essa sabedoria, que têm essa tradição para passar para as gerações mais novas. E existe uma perspectiva também eu sempre vou pela pesquisa, né? Existe uma reaproximação do campo de estudos do folclore com a academia. Então, existem hoje muitas pesquisas de mestrado e doutorado ali no IFIX, é um ponto importante, no Museu Nacional. Tem a Companhia Folclórica da UFRJ Pois é, também. isso está efervescente. E tem muitos grupos atualmente de jovens que estão fazendo em Madureira, Campo Grande, tem o pessoal de Vargem Grande. Então, assim, o Rio de Janeiro como um todo está todo mobilizado. Pessoas que vieram do Nordeste, que moram no Rio de Janeiro, pessoas do Maranhão e acabam trazendo sua cultura para cá, pessoas... Tambores de Minas, né? Exatamente. Então, cada lugar que vem, cada pessoa que vem para o Rio de Janeiro traz um pouquinho da sua cultura. Com certeza. E tem vários novos grupos, né, se formando a cada dia, e isso está cada dia mais nos centros urbanos, na rua, né? Embaixo de viadutos, né? E vai desconstruindo, ajudando a desconstruir essa noção de que é só na roça que tem folclore. Exatamente. A Renata Martello fala que ela trabalha na Escola Municipal Vitor Hugo e ela divide as aulas de educação física e de artes com duas profissionais que elevaram as atividades folclóricas da escola a um patamar rico de estudo, pesquisa e espetáculo. São parcerias como a Renata tem, com esses museus que ela diz que são fundamentais. Eu conheço a Renata. A Renata é mestre de capoeira, muito minha amiga. Porque eu sou capoeirista também, né? Olha só, gente. Renata, um beijo pra você. A Renata, ela tem um projeto incrível. A Renata, ela é super aberta, né, a novos saberes, né? A gente já fez muita coisa junta. Então, ela trabalha numa escola pública e ela tem um trabalho gigantesco com crianças. Ela é uma super ativista nesse meio, assim, de cultura popular e folclore. Ela é uma pessoa, assim, que agrega valor para a nossa cultura, com certeza. Uhum. O Jefferson Freitas diz, com uma cultura popular tão diversa, o educador, ao tratar desse assunto, deve focar mais profundamente em menos aspectos dessa cultura
ou misturar um pouco essas festas, danças e músicas para criar uma identidade cultural mais sólida? Segmenta? Eu acho que é mais complexo do que a gente pensa, como eu já falei. Enfim, tem que ir a campo, é pesquisa de campo, né? A pesquisa não é feita só na internet ou só nos livros, mas a pesquisa oral, que é muito rica, então poder sair da escola. É uma tradição oral, né? É um patrimônio de tradições que é feito oralmente, e a única forma que você tem de preservar esse patrimônio é você vivenciando, é você fazendo, é você colocando em prática sempre. Senão aquilo não tem persistência, aquilo não consegue, aquilo morre. E só dura até hoje porque as pessoas praticam. Não tem, são poucos, existem documentações, obviamente, falando sobre isso, mas as documentações são mais recentes do que a prática. A prática ela já acontece muito anteriormente a isso. Então é isso, as pesquisas de campo, elas são fundamentais para quem quer aprender cultura popular. Você tem que ir, não às escolas, obviamente, mas se você tem interesse em aprender, você tem que ir para Pernambuco, conhecer os coquistas de lá, os mestres. Você tem que ir, né, nos guetos e conhecer esses mestres, porque o saber é passado de mestre para discípulo, né? É assim que a gente aprende na cultura popular, não tem outra forma. Existem também registros em vídeo, né? Eu estou me lembrando, você falando, eu estou me lembrando. A gente tem 2 programas interessantes de registro em vídeo, documentários etnográficos, né? O Etnodoc, que tem 3 edições, cada um deles com cerca de 15 vídeos, assim, com duração de 25 minutos, sobre manifestações culturais do Brasil inteiro. Tem um genial sobre o Expedito Celeiro, que trabalha com couro. O pai dele fazia sandálias para o Lampião. Tem uma história bárbara. Então, isso é acessível. Ou os vídeos do Promoarte, que é um programa que retrata o artesanato de tradição cultural do Brasil. São vídeos curtos de 5 minutos. E a gente encontra isso no Museu de Folclore, no Com site? certeza. Está lá? Não todos no site, mas a gente também... tem as indicações? Tem como... Facilita o acesso. Às vezes a gente faz doações também. Vamos deixar de presente aqui no Multirim. Oba! Hashtag ganhou presente. No site do Museu do Pontal também a gente tem vários vídeos de pesquisas feitas também em várias regiões do Brasil sobre manifestações culturais. É só acessar www.museucasadopontal.com.br. Agora, professor, você que está acompanhando a gente está falando sobre manifestações talvez mais regionais. Eu quero puxar aqui, porque a Ana ela me trouxe uma informação antes do programa começar que acendeu aqui uma luz. A gente no Rio de Janeiro, a gente tem mais de 1.500 escolas municipais do Rio de Janeiro, espalhadas em toda a cidade. Então, quando a gente falou, se você de repente não é do Rio de Janeiro, não faz muita ideia, né, de onde estão os museus. Que é o Museu de Folclore, está na Zona Sul do Rio de Janeiro, mais perto do centro do Rio de Janeiro. E o Museu Casa do Pontal está na Zona Oeste, próximo ao Recreio. Se não tiver engarrafamento, que é um problema de todas as metrópoles, para você ter uma ideia da distância, a gente tem aí 40 minutos. Mais, um pouquinho mais, né? 1 hora de distância entre um museu e outro. Com isso, nessas 1.500 escolas espalhadas por uma cidade grande como essa, a gente tem realidades de escolas que, por exemplo, nunca tiveram acesso à praia, mesmo sendo uma escola na cidade do Rio de Janeiro. E aí você me fala que folclore também é grafite, que folclore também é a cultura da rua urbana daquela localidade. Me explica isso um pouquinho, que é para, de repente, o professor que trabalha numa área que não tem acesso a todo esse regionalismo e vai conseguir acessar pelo site, né, trazer essa informação, mas ele também vai falar da cultura que está batendo na porta ali da escola, não é? Então, nos anos 80, entraram vários antropólogos no Museu de Folclore e eles levaram um conceito que, simplificando assim, muda muito a perspectiva de estudo desses conteúdos. Eles levaram a ideia de que cultura tem uma natureza viva, dinâmica, em constante transformação. Isso muda completamente a perspectiva dos folcloristas de defender o folclore porque estava em vias de desaparecimento. Percebe?
Então, quando você olha para a cultura como algo que está em transformação, cabe muito mais do que as manifestações tradicionais. Cabem também o que está sendo feito hoje, na contemporaneidade. Então, é nesse sentido que cabe grafite e muitas outras coisas. Isso mexe um pouco com o professor quando a gente discute, mas até na reunião, com a troca de um com o outro, eles vão vendo sentido nisso, porque vão se identificando, vai aproximando e vai formando uma outra noção do que se pode fazer e trabalhar. Sabe o que eu gostei? Ela estava falando antes, isso agrada a qualquer estado do país. A gente escuta esse papo em qualquer estado, Rio de Janeiro ou, de repente, no interior de algum outro estado, alguma cidade. Você falou sobre disco voador, né? Lendas urbanas. Eu falei assim, gente, é folclore também? É folclore, né? Sim, por que não? Não é? Quem visitar a atual exposição de longa duração vai se deparar que o nosso primeiro objeto de exposição é um fragmento lançado de um disco voador, em Leopoldina, Minas Gerais. Essas histórias todas que a gente escuta, né, de tradição que vai passando, isso faz parte da cultura e precisa ganhar um espaço dentro da escola, né, Cecília? Sim, sempre. Ela falou esse ponto da identidade, da identificação, né, do aluno, é muito interessante. Até a gente vê, eu acho que os mais resistentes são os adolescentes, né? Porque as crianças, elas são mais abertas ao lúdico. Mas o adolescente já acha, não sei, vamos ver. E quando eles chegam lá, a primeira coisa que a gente faz é essa aproximação que ela falou. É um dançando a dança do passinho, é outro fazendo um funk, é outro fazendo um beatbox, uma coisa assim. E aí a gente vai aproximando eles da cultura popular e eles vão falando, nossa, é isso, olha que interessante. Então, isso que ela falou, eu achei um gancho bem bacana. Mas sim, eu acho que é a forma que a gente tem de aproximar, né? A gente tem que entrar nesse... Porque senão a gente fica muito com o que vem de fora é bom, o que vem de fora é interessante. E não é... A nossa herança cultural, ela é rica, ela né? é muito... Nossa, o Brasil tem a maior diversidade que eu conheço de culturas. É muito diverso o nosso país, ele é muito grande e ele é riquíssimo. Cada regiãozinha que você vai não é uma manifestação que tem, são várias. Né? E cada comunidade faz de uma forma. Então, assim, aquilo é uma pesquisa que não acaba, né? Você estava falando sobre a dança do passinho, todo mundo já falou um pouquinho sobre isso, que tem ali uma pegada de frevo, que se a gente for olhar alguns passos, né? Agora com a Copa, todo mundo falou assim, gente, mas tem coisas russas ali, né? Será que a gente em algum momento teve algum contato com a cultura russa? Outro dia eu estava vendo um programa de TV e estava passando um sapateado. E logo a seguir, em outro canal, eu vi uma dança, não sei se gaúcha, mas enfim, daquela área toda do sul, que é um sapateado. É o calango, não, é o... esqueci o nome, fandango de tamanco, não é? Sim, gente, como que eu, brasileira, desconhecia isso que acontece no sul do meu país? Um sapato de madeira. Faz uma sonoridade, né? Lindo. A gente tem muita coisa para trabalhar na escola, muita diversidade para falar sobre folclore, né? É o Brasil todo. O Brasil é incrível. Olha só, a gente já está chegando nos momentos finais do programa, aqui o pessoal já falou no ponto, olha, já estamos aí no laço. Eu, professora, quero visitar, como é que eu faço para visitar o Museu de Folclore e o Museu Casa do Pontal? Museu Casa do Pontal é só você entrar em contato com a gente no telefone 2490-4013 ou pelo e-mail atendimento@museucasadopontal.com.br, agendar uma visita com a gente. Então, o Museu de Folclore, você pode acessar pelo e-mail também, educacão.cnfcp@ifam.gov.br. Eu acredito que deve entrar a gente está colocando nas lá. postagens todos os sites, todos os links que é para você procurar. Mas se você tiver como, procura mesmo, bate lá na porta, vai, porque é um passeio que vale a pena. É uma visita gratuita, o telefone também é 3826-4324, de terça a sexta, de 10 às 18 a gente está aberto, mas é bom agendar para que não encontrem duas escolas ao mesmo tempo e aí não cabe lá dentro, né?
E se eu, professor, quiser fazer a formação, como é que eu faço? Não é bem formação, chama apresentação de projetos itinerantes ou visita preparatória. É só ligar para o mesmo telefone ou e-mail e a gente vai informar você a data e vai lá e será bem-vindo. Quanto tempo a gente ainda tem, direção? 10 segundinhos? Então, olha, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a Cecília você, Flávia. Muito obrigada. Obrigada a vocês que acompanham a gente. E até o próximo programa. Obrigada também. Tchau.